Você tá num relacionamento hoje? Sim, sim. Quanto tempo junto? 1 ano. 1 ano. Já cogitaram fazer algum tipo de terapia em conjunto? Não, por enquanto não, graças a Deus tá tudo bem. Mas caso aconteça algum tipo, né, de algo que a gente veja que seja realmente importante, eu acho válido e claro que eu indicaria isso pra ele. Pois bem, obrigada, Gabriel Rezende, pelas entrevistas. Eu quero pegar um gancho na fala dessa última entrevistada para a gente já começar o nosso debate aqui, viu, o Gabriel? Sim. Ela falou que não foi fazer terapia com o companheiro ainda porque está tudo bem. E hoje a gente está falando justamente da terapia de casal como uma alternativa no início do relacionamento, ainda que tudo esteja bem, nada tenha desandado. Vamos falar um pouquinho então sobre o que é a terapia de casal para nossa audiência e em que momento ela pode entrar, ou se é em qualquer momento que ela entra na vida do casal. Tá. Olha só, eu costumo dizer que terapia de casal não é ambulância para poder levar o relacionamento que está morrendo, mas é o check-up de quem quer ter uma vida boa e feliz. Então, muitas das vezes, a pessoa pensa exatamente, tá bem, a gente não precisa buscar uma terapia de casal, às vezes tem um ruído ali, umas brigas aqui, algumas tempestades, mas as tempestades é algo normal dentro do relacionamento, não é verdade? Agora, a diferença é aquele que tem um guarda-chuva para poder abrir, que é a consciência emocional de quando precisa dessa ajuda. Eu vou falar para vocês que durante esses 7 anos que eu trabalho com casais, atendendo uma média de 4 a 6 casais por dia, então eu já atendi aí Muita gente. É muita gente. mais de 6 mil casais que eu já atendi. Eu vou falar para você que se foi 4 casais, e eu falo com propriedade, que me procuraram por conta da prevenção, que não foram motivados por conta de uma briga, foi o muito. 4 casais em torno que procuraram para poder aprender sobre relacionamento sem ser motivado a ter uma briga. A maioria das pessoas que chegam no meu consultório é porque deixou de se tornar um colapso o relacionamento. E aí traz migalhas desse relacionamento que tenta salvar de algo grandioso que um dia já se foi. Não, é cada Porque soco, gira, às vezes mulher. a pessoa... Sabe o que é o pior? Dá licença. Ele dá cada soco com essa voz. Tom de voz. Não é que eu ia falar, porque às vezes a pessoa vai para terapia achando que é um problema pontual, né? Falando assim, é porque aconteceu uma coisa que a gente não soube lidar. Mas, na verdade, essa coisa revela um monte de coisinhas, né? Que já estão ali... que foi, na verdade, essa coisa foi a gota d'água, né? E aí, na verdade, o problema é muito maior para resolver. Tem gente que está tentando ali tapar um buraco com uma folha de papel, enquanto a rachadura emocional ela começa a aumentar. E aí a pessoa está tentando tapar esse buraco. Não, vamos conversar aqui. Mas aí conversa, passa-se uma semana, briga pela mesma coisa. Passa-se um mês, discute, pior ainda, pela mesma coisa. O que está acontecendo? Olha, vocês não têm recursos suficientes. A metodologia que vocês estão utilizando é uma metodologia devasada, uma metodologia que você aprendeu com seu pai, talvez com sua mãe, olhando para o relacionamento deles, e você precisa aprender aonde tem estratégias, ferramentas que você não sabe. Então precisa ir numa terapia de casal, porque tem um profissional capacitado que estudou para poder exatamente fazer uma análise completa do seu relacionamento e falar, olha, esse ponto aqui que você não está conseguindo enxergar é o ponto de melhoria, precisa ser trabalhado. Então, muitas das vezes o casal acha assim, não, a gente consegue, a gente vai dar um jeito. E esses preconceitos de só vou procurar terapia de casal para poder realmente salvar, e uma das falas aqui foi, quando perde o controle. Perdeu o controle, já era. Você já fez um desgaste enorme nesse relacionamento. Você tá levando ele com um carro desgovernado pro terapeuta fala, segura aí, me ajuda a estacionar. Se vira, né? E é muito mais difícil, sem falar que você perdeu muitas coisas até chegar no terapeuta de casal. Imagine só, a gente está falando sobre o amor, não é? Esse sentimento lindo e maravilhoso que existe dentro do relacionamento. E o amor não é um sentimento, ele é um conjunto. O amor está a admiração, a confiança, a cumplicidade, a paixão e o respeito. Mas conforme a falta de comunicação, os desgastes, você está minando essas colunas que sustentam o amor. Aí você chega dentro do consultório com uma admiração pelo outro lá embaixo.
eu já não admiro. Quando eu olho para o outro, os traumas, os ressentimentos estão ali, as feridas estão abertas e você quer que o terapeuta chegue e salve o seu relacionamento. E vai ter casais que não vão conseguir ter aquele sentimento incrível e maravilhoso que tinha no início. Aquela admiração, aquele brilho nos olhos, porque deixou desgastar. Então é importante entendermos que, para que deixar desgastar? Para que minar o relacionamento? Vamos tentar já procurar no início, na prevenção, porque aí você deixa desgastar coisas que não precisaria. Eu tenho duas pessoas próximas de mim que eu perguntei, né? Elas, no meu Instagram, se alguém já tinha se submetido à terapia de casal, e duas delas me responderam, já. Eu fiz, mas não deu certo. E aí terminamos. Eu falei, quantas sessões? Uma. Em que pé que estava o relacionamento? Acabando. Falei, poxa vida, coitado do terapeuta E de o que casal. ia dar certo nesse contexto, né? Porque se já estava dando errado, às vezes dá certo é terminar mesmo. Ajudou o que precisava ajudar. Que é uma pergunta que eu queria fazer. Não sei se é hora ainda, Gabriel, de eu fazer essa pergunta. Eu acho que seria então mais pro final. Então deixa essa pro final. Tá, deixa. Desculpa. Não, porque eu já quero fazer um ponto de corte aqui com o Gabriel, porque tanto ele quanto um homem que foi ouvido aqui pelo Gabriel Rezende falaram, ele usou a palavra conversa e o homem citado lá, né, ouvido pelo Gabriel, fala em diálogo, né, que os casais precisam de diálogo. Diálogo e conversa pressupõe escuta, ou deveria pelo menos ter. A sensação que eu tenho, eu vou falar isso de novo, por mim mesma, mas eu replico a voz de outras mulheres, é uma dificuldade de escuta muito grande. Então é isso, assim, e eu não sei, levar então um homem para um consultório para que ele escute o que um psicólogo vai falar, então mais difícil ainda. Mas a sensação que tem é que a gente fala para ninguém. Uhum. E às Né, vezes assim? você fala, e você colocou ipsis literis, o que está ali, e a pessoa, ela pega aquilo e dá 36 voltas, mas ela não quer encarar exatamente o que foi colocado na discussão. Não há escuta, ela ouve, mas não é para ouvir. A primeira sessão é um desafio. Sabe qual que é a minha estratégia? Eu dou de doida, de louca, louca, que grita. Sabe que o povo fala que o remédio pra doido é doido e meio, Flaviane. Isso O remédio pra doido é doido e meio. Você tem que ser a doida e meia no rolê. Sabe, mas isso é cansativo. Muito. Gabriel, isso é muito cansativo. Eu já fiz e sinto muito de ter terminado assim, a terapia. Eu acho que ela poderia ter sido contínua porque ela foi por uma situação muito pontual, enfim, que na minha relação nada democrática era porque eu queria uma coisa, ou essa coisa vai ser assim ou não vai ter mais. Né? Assim, eu sou muito simples, minha vida, olha a simplicidade. É sim ou não. Minha vontade é soberana. Não, mas eu acho assim, você tem um processo de construção, e esse negócio tá se alongando demais. Porra, então, tchau. É interessante isso que você falou, porque já aconteceu de vir muitos casais me procurarem, trazendo uma opinião. É isso daqui, terapeuta me ajuda a convencer essa pessoa disso daqui que eu quero que aconteça dentro do relacionamento. E essa pessoa vai com toda uma expectativa que, tipo assim, ó, vai ser eu e você contra ele. Aquelas, eu consigo. Me ajuda aí, mostra pra ele ou pra ela que tá errado. E aí, quando chega na terapia, essa pessoa percebe que a expectativa... Mas assim, eu imagino que seja exatamente assim para a maioria dos casais que vão, né? Fazer Porque, valer assim, a sua. Porque geralmente é uma pessoa do casal que quer fazer a terapia e que entende que a terapia é necessária porque o problema é o outro. Não sou eu. Não aponte para mim. Mas assim, é porque o problema nunca tá comigo, né? Sim. O inferno sempre são os outros. Assim. não quer admitir, né, as suas falhas e acaba projetando no outro ali os seus erros. E aí,